O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça e o poder de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que o Supremo Pastor pastoreie a tua vida. Lhe traga alento, lhe traga paz, segurança e força para dar seguimento na sua caminhada. Que os nossos olhos jamais se desviem do nosso Supremo Pastor, reconhecendo Ele como sendo soberano sobre todas as nossas ações na face dessa terra. O meu pedido a Deus nesse momento é que esteja aí ao teu lado, suprindo as tuas necessidades, te abençoando e conduzindo a tua vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 51, o versículo 1. Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Como é imprescindível palavras de esperança para a nossa vida. Palavras que motivam o nosso coração. Palavras que nos elevem a cada dia a caminharmos seguros, cientes de que virá uma nova era, de que Deus irá intervir ao nosso favor. Quando nós vivemos nesse mundo sem ter luz, sem ter esperança, sem ter uma perspectiva de algo melhor, a tendência natural do ser humano é se debruçar, é deprimir-se, é baixar a cabeça. Mas quando nós vivemos dias difíceis, mas mesmo nos dias difíceis, nós temos em nossa memória lembranças de promessas, de esperança, de libertação, de dias melhores, automaticamente a nossa vida se torna resiliente. Deus imprimiu no coração do seu povo muitas promessas. Deus queria que o seu povo vivesse nesse mundo, mesmo que passasse por lutas e dificuldades, mas jamais perdesse a esperança, jamais perdessem a fé, porque o mesmo Deus que assumiu aliança com o seu povo, seria Ele que iria cumprir todas as suas promessas. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Isaías foi o responsável para ser o porta-voz de Deus para aquelas pessoas que tinham perdido a sua esperança. O profeta Isaías, usado pelo Senhor, fala: ouvi-me. O desejo de Deus era que aquelas pessoas que estavam no cativeiro babilônico e tinham perdido a fé, tinham perdido a esperança devido à demora, eles acreditavam que a libertação se daria num período muito curto, mas a libertação estava se demorando e eles acreditavam que não mais haveria libertação para eles. O desejo de Deus, através do profeta, é que eles recobrassem o ânimo, que eles recobrassem a fé, se mantivessem seguros no Senhor, porque no Senhor eles encontrariam libertação. Da mesma forma como uma pedra é tirada de uma pedreira e com essa pedra se forma um templo para adoração ao Senhor, assim aconteceu com a nação de Israel. Uma pedra foi tirada do cativeiro do Egito, outra pedra foi liberta dos momentos difíceis com a Síria e Deus formou um povo para si, para a sua adoração. Deus da mesma forma libertaria o seu povo de Babilônia. E esse povo, mais uma vez, seria um povo que renderia louvores a Deus. Mas Deus esperava que esse povo confiasse na sua palavra, jamais desistisse da sua promessa, porque as promessas revigoram a nossa fé, entusiasmam o nosso ânimo, e quando nos mantemos seguros no braço do Senhor, nós sempre alcançamos a vitória. No versículo 2 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, Deus falando através do profeta Isaías, fala: olhai para Abraão. Da mesma forma como Deus pegou Abraão, um ser insignificante, Abraão era estéril e Deus formou uma grande nação. Deus iria realizar o milagre no tempo do Senhor. Eles não poderiam se antecipar ao tempo de Deus, mas se mantivessem a fé segura no Senhor, no tempo do Senhor, Deus realizaria o milagre e mais uma vez eles estariam na terra de Canaã, louvando, engrandecendo e vivendo os propósitos do Senhor. Deus promete conduzir o seu povo. No versículo 4, ele mesmo afirma de que dele sairá a sua lei. A lei tem como objetivo orientar aquele que está perdido. A lei tem como significado conduzir ao alvo. Como pecar é fugir do alvo, a lei tem como objetivo levar a pessoa pelo caminho certo, a acertar o alvo. E Deus é aquele que faz promessas ao seu povo falando:
vocês erraram, mas mais uma vez irei colocar a lei nas mãos de vocês, para que vocês não se percam, para que vocês saibam o caminho que devam andar, se encontrem comigo e vivam eternamente. O Deus que nós servimos é um Deus de ordem, é um Deus de justiça. Ele mesmo envia o seu Filho aqui a esse mundo para pagar o pecado dos seres humanos. Através de Jesus Cristo nós encontramos a cura. Através de Jesus Cristo nós encontramos retidão. Se nós vivêssemos nesse mundo sem Jesus Cristo, todos nós estaríamos mortos, destruídos. Mas em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira misericórdia, a verdadeira graça. Em Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados e em Jesus Cristo o nosso nome é escrito no livro da vida. Deus faz promessa ao seu povo de que um dia todo o pecado será extinto do planeta Terra. Mas aqueles que aceitaram a justiça de Cristo, aqueles que se colocaram nos braços do Senhor, receberão salvação, viverão eternamente, independente se tem em algum momento desobedecido a sua lei, independente se em algum momento cometeram algum pecado, mas se confessaram o seu pecado, se arrependeram dos atos passados e agora estão dispostos a viver uma nova vida ao lado do Senhor, e eles então serão salvos por Deus e viverão eternamente ao lado do nosso Salvador. Isaías capítulo 51, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias do passado, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Veja que nesse momento o profeta Isaías usa o termo desperta, desperta. Na visão hebraica, quando alguém estava escrevendo e repetia o termo duas vezes, desperta, desperta, ou mesmo mencionasse o nome de uma pessoa, Marta, Marta, como Jesus um dia o fez, ele estava o fazendo com extrema preocupação, com extremo cuidado. Era um momento de comoção. Ele queria que aquela pessoa parasse para refletir no que de fato poderia acontecer. Quando o profeta Isaías está falando desperta, desperta, o profeta Isaías estava falando que no futuro o seu povo passaria por momentos difíceis, seriam atormentados pelo mal, teriam dias de angústia, mas se eles se mantivessem seguros ao lado do Senhor, acordados, eles alcançariam a vitória. Deveriam segurar em Cristo, deveriam crer no poder de Deus. Deus enviaria os seus anjos e nenhum mal tocaria na vida de nenhum dos seus filhos, mas era necessário estar atento, acordado, ativo, esperando confiante no Senhor. Da mesma forma como Deus no passado um dia tirou o seu povo do cativeiro do Egito e levou com mão poderosa para a terra de Canaã, foi esse mesmo Deus que secou o Mar Vermelho e o seu povo passou em terra seca. E eles conseguiram ultrapassar o Mar Vermelho e chegar no território prometido por Deus. Seria esse mesmo Deus que traria libertação para o seu povo. Seria esse mesmo Deus que realizaria os milagres para que o seu povo mais uma vez estivesse livre de todo o mal. Mas era necessário manter-se seguro na promessa e confiante no poder de Deus. A razão pela qual os israelitas estavam sofrendo é porque perderam a fé em Deus, perderam a confiança no Senhor. Se eles tivessem se mantido seguros em Deus, jamais teriam passado por tamanha vergonha. É a razão pela qual há quantas pessoas que nos dias em que nós estamos vivendo estão sofrendo, porque se esqueceram do Senhor, estão vivendo uma vida independente do Pai. Mas se os nossos corações se voltarem exclusivamente para Deus, com confissão e arrependimento, encontraremos a graça no Senhor, o perdão do Senhor, e o nosso nome será mantido no livro do nosso Deus. Foi o próprio Deus que formou um povo para si, para cumprir os seus propósitos, para representar o seu nome aqui nessa terra. Deus queria cada vez mais abençoar esse povo, mas esperava que esse povo se colocasse nos braços dele como um filho se coloca nos braços do seu pai. Que esse povo não vivesse em rebeldia com esse pai, que esse povo vivesse em um relacionamento de amor e fidelidade para com esse pai. Quanto mais essa nação se sujeitasse a esse Deus, a esse Pai, mais bênção, mais forte eles se tornariam. Quanto mais eles se tornassem independentes de Deus e do seu Pai, mais fracassos, mais lutas eles enfrentariam na vida. Não é diferente das batalhas que nós enfrentamos nos dias atuais. Quanto mais nós dependemos do Senhor, mais força teremos.
Quanto mais independente de Deus, mais fracassos, mais pecados, mais quedas nós depararemos no decorrer da nossa vida. O mesmo chamado de Deus para o povo no passado, desperta, desperta, é o mesmo chamado que Deus está fazendo nos dias de hoje. Há um povo que está dormindo, há um povo que almeja receber a salvação, mas está com os seus olhos fechados, não estão reconhecendo os tempos que estão vivendo. Estamos vivendo momentos emprestados, estamos chegando quase à meia-noite, é quase o momento do noivo voltar para vir buscar a noiva, mas aqueles que estão dentro de casa estão cochilando e estão vivendo uma vida insolente. Deus ainda tem usado os seus profetas através da sua palavra para falar: desperta, desperta, porque o noivo está chegando e é hora da nossa redenção. Precisamos levantar os nossos olhos para cima para que possamos estar prontos, acordados, esperando o nosso noivo para receber o Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Aquele que é remanescente, aquele que tem a palavra de Deus nas mãos, entende perfeitamente os momentos que nós estamos vivendo e chegou o momento da nossa redenção. Mas precisamos a cada dia amar mais ao Senhor, viver a palavra de Deus e colocar a nossa vida em harmonia com os ensinamentos do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, molda a nossa vida, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.